E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do PET, volume 5, do sétimo ano do ensino fundamental. Nós vamos entrar na semana 2. Mas se antes você não assistiu a semana um, junto a mim, moçada, tá aparecendo um cartãozinho, clica nele, assiste lá a semana um e eu vou ficar te esperando aqui. Tudo bem? Agora, se você já assistiu, gostaria de te pedir, se você não é inscrito no canal, puder dar essa ajuda a gente. Fiz uma pesquisa aqui, pessoal. Cerca de 80% das pessoas que assistem o nosso canal não são inscritos nele. Então, se você é um desses 80%, puder dar essa ajuda, a gente se inscreva aí, deixa o seu joinha, que isso é muito bacana pra gente. Tudo bem? Então, sem mais delongas, desejo a todos vocês aí uma excelente aula e vem comigo aqui. Beleza, pessoal. Nessa semana 2, nós vamos abordar o tema álgebra, conforme pode ser visto na nossa rota de estudos. Antes de entrar na aula, eu preciso explicar para vocês duas propriedades muito importantes, que se você aprender isso aqui, você está tranquilo, meu jovem. Coisinha fácil de mente e inversamente proporcionais. O que é isso? Vamos lá. Primeiro passo, né? Precisamos entender o que são grandezas. Opa! Então, o que são grandezas? As grandezas, pessoal, são basicamente unidades de medida que nós utilizamos no nosso dia a dia. Exemplo, comprimento. Comprimento é uma unidade de medida, é uma grandeza. Nós podemos medir comprimento em metros, quilômetros, centímetros. Outra unidade, a massa, né, que é dada em quilos. Tudo bem? Podemos também ver o tempo que pode ser dado em horas, minutos, segundos, anos. Tudo bem? Então, todas essas aqui são grandezas, beleza? Agora que você já sabe o que são grandezas, elas podem ser agrupadas de duas formas em um problema. São grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que acontece quando elas são diretamente proporcionais? Então, são grandezas que, em um dado problema, elas variam juntos. Quando uma cresce, a outra cresce também. Quando uma decresce ou diminui, a outra também diminui. Tudo bem? Vejamos um exemplo. 3 pedreiros assentam 2.000 tijolos por dia. Quantos tijolos serão assentados se trabalharem 8 pedreiros? Então, pessoal, aqui nós temos duas grandezas. A primeira grandeza é o número de pedreiros, a segunda é o número de tijolos. No momento inicial, esse exemplo nos falava que 3 pedreiros assentavam 2.000 tijolos. E o que aconteceu? O número de pedreiros, com o passar do tempo, aumentou, né? Ele pergunta, e se forem 8? Então, perceba, aqui aumentou. O que vai acontecer, pessoal? Estou botando setinha para cima só para você entender que aumentou, tá bom? O que vai acontecer com o número de tijolos aqui? Ora, quanto mais pedreiros, se eles forem bons de serviço, né? Se não ficar enrolando, mais tijolos eles irão assentar. Então, perceba que nessa situação, o número de pedreiros é diretamente proporcional ao número de tijolos. Mais pedreiro, mais tijolos. Menos pedreiro, menos tijolos. Tudo bem? Então, essas são as grandezas diretamente. E se for inversamente proporcionais? E aí? Essas grandezas são grandezas que, em um dado problema, variam de forma inversa, ou seja, ao contrário. Enquanto uma cresce, a outra diminui, e vice-versa. Vejamos um exemplo. 3 pedreiros, pedreiro do mesmo jeitinho, só para você pegar aí, o feeling da coisa. Então vamos lá. 3 pedreiros assentam, melhor, tira esse assento e coloca aqui, só um minutinho. Fazem um muro em 4 dias. Tudo bem, 3 pedreiros fazem um muro em 4 dias. Quantos dias serão necessários se trabalharem 8 pedreiros? Então, pessoal, nós temos duas variáveis aqui, o número de pedreiros e o número de dias. Imaginando que o muro é o mesmo, pessoal, imagine comigo, o mesmo muro.
3 pedreiros gastariam nele 4 dias. E se eu aumentar o número de pedreiros, vai gastar mais dias ou menos dias para fazer o mesmo muro? Obviamente, né, pessoal? Vai gastar menos dias, porque o serviço é o mesmo, tem mais gente. Aí, nesse exercício aqui, ó, o número de pedreiros, enquanto ele aumentou, o número de dias vai diminuir. Ou seja, é um ao contrário do outro. Aí nós chamamos de grandezas inversamente proporcional, porque quando uma está indo para um lado, a outra está indo para o outro. Tudo bem? Então basta fazer essa análise aí, é que você vai entender toda esse PET semana 2. Vamos junto então para os exercícios? Exercício de número 1. Os organizadores de um show de música fizeram um estudo e elaboraram um quadro para mostrar os efeitos que o preço do ingresso poderiam causar em relação à arrecadação. Despesas com segurança, quantidade de público presente e número de funcionários necessários. Então tá aí a tabela, né, pessoal? Qual dessas grandezas é inversamente proporcional ao preço do ingresso? Então vamos lá, pessoal. Inversamente proporcional. Então, ó, detalhe, ela tem que ser ao contrário. O que está acontecendo com o ingresso? Ó, o ingresso, seguindo este sentido aqui, ele está aumentando. Não é? Ó, ele começa com 30, vai para 60 e vem para 90. Ele está aumentando. Detalhe, tá, pessoal? Para ser diretamente ou inversamente proporcional, muito importante você entender que não é apenas, você está aumentando, você está diminuindo. Eles têm que aumentar e diminuir também na mesma proporção, conforme o nome diz, né? Tem que ser proporcional, tudo bem? No caso do pedreiro, dos dias, lá todos aumentavam e diminuíam na mesma proporção. Então vamos cá. Ó, eu tenho preço do ingresso, aumentou 3 vezes. Se a gente for pensar, ó, daqui para cá, ele dobrou, né? Foi 2 vezes. E daqui para o último caso, ó, de 30 para 90, aumentou 3 vezes. Tudo bem? Previsão de arrecadação. Não mudou nada. Continua sempre com R$ 3.600. Melhor, 360 mil, né? Então, não é essa. Previsão de despesa com segurança. Observe, a despesa com segurança começou com 5 mil, 4.500 e 4. Ele diminuiu, mas ele não diminuiu proporcional ao preço do ingresso. O preço do ingresso ele triplicou, enquanto aqui não, aqui de 5 mil foi para apenas 4.500, apenas 4. Então, assim, ele teria que reduzir 3 vezes mais. Então, esse não entra, tá, pessoal? Ele é inversamente, mas não é proporcional. O outro aqui, pessoal, é previsão de público presente. Ó, previsão do público era 12 mil, voltou para 6 e veio para 4. Observa, pessoal, de 12 para 6 foi 2 vezes a menos, né? Metade. A gente pode representar como 1/2. E de 12 para 4, apenas 1/3. Ou seja, diminuiu e quanto? 3 vezes. Por quê? Porque 4 mil vezes 3 seria 12 mil, não é verdade? Então diminuiu aí 3 vezes. Aqui sim, é inversamente, porque enquanto o preço do ingresso aumenta, ele diminui e é proporcional. Então, de cara, nós já sabemos que é esse aqui. Agora, vamos só finalizar a previsão de número de funcionários. O número de funcionários também diminuiu, ou seja, é inversamente, mas não diminuiu de forma proporcional. Então, ele não vem ao caso. A resposta certa é a previsão de público, que é a letra C. Pessoal, muito comum esse show, né? Quanto menos pessoas, mais caro o ingresso. Quanto mais pessoas, mais barato o ingresso. Geralmente, esse cálculo é sempre feito nessa forma, inversamente proporcional. Exercício de número 2. Amanda e Carla compraram juntas um pacote com 120 unidades. Com um pacote de balas, perdão, com 120 unidades. O valor total das balas foi dividido da seguinte maneira. Amanda pagou R$ 3
e Carla pagou 6. Como podemos ajudá-las a dividir as barras sabendo que a partilha será proporcional ao valor que cada uma pagou? Então vamos lá, pessoal. Como que a gente pode resolver esse exercício? Vamos resolver por partes. Amanda pagou R$ 3, enquanto a Carla pagou 6. Ou seja, juntas elas pagaram R$ 9. Isso aí foi o que eles pagaram, né, pelo total de barras, pelo pacote. Ótimo. Vamos lá. Pensando em Amanda, Amanda pagou que tanto? Pagou R$ 3 em 9. Então podemos representar por a fração 3 nonos, não é? 3 em 9, pagou 3 nonos. Então, pessoal, é correto que, já que ela pagou 3 nonos do total, é correto ela ter 3 nonos do total de barras, ou seja, de 120. Não é verdade? Para ser proporcional, tem que seguir essa razão. Agora, detalhe, 3 nonos a gente pode simplificar, né? Se eu dividir ambos por 3, eu fico tendo 1/3 de 120. Então, ela merece 1/3 das barras. Para a gente fazer o cálculo, basta a gente multiplicar, né? 1 vezes 120, 3 vezes 1. Então, é 120 dividido por 3, ou seja, 40 barras. A Amanda, do total, ela merece 40 barras aí pelo preço que ela pagou. Já, sim, detalhe, pessoal, esta foi uma forma de fazer. Tem, na matemática, um meio muito fácil de se aplicar também esse tipo de exercício, que é a regra de 3. A regra de 3, pessoal, eu costumo brincar com meus alunos que ela é igual Rexona. Ela nunca te abandona. Por quê? Enquanto você consegue resolver vários exercícios de maneiras diferentes, a regra de 3 sempre estará. Quase todo exercício envolvendo porcentagem, razão, proporção, sempre a regra de 3 pode te ajudar. Então ela não te abandona. Enquanto os outros métodos resolvem esse, aquele. Não, Rexona não. Tá sempre com você. E depois, pessoal, eu queria que o Rexona me patrocinasse para me estar fazendo essa propaganda para eles também, né? Então vamos lá, ó. Vou ensinar vocês a fazer pela regra de 3. Vamos pensar nas variáveis que nós temos. Nós temos reais pagos, né? E barras. Tudo bem? R$ 9 é o total. É o que elas pagaram juntas aí. Representa quantas barras? 120. Então nós dizemos que 9 está para 120. Agora, vamos pensar no caso de Amanda. Amanda pagou R$ 3. Então, quantas barras a Amanda merece? Como a gente não sabe, pessoal, lembra da incógnita? É isso, como a gente não sabe, a gente pode colocar o i como x. E agora que a gente já montamos essa tabelinha aqui, ó, basta você fazer o método Xuxa. Que é isso? Basta você fazer um x aqui, ó, e multiplicar cruzado, tudo bem? Então você pega o 9 e multiplica pelo x, que vai dar 9x, e o 3 e multiplica por 120. Simples assim, você multiplica cruzado. Pessoal, detalhe, tá? Perceba que essas grandezas são diretamente proporcionais. Você só multiplica cruzado quando elas são diretamente. Mas não vem ao caso agora, não quero complicar a mente de vocês. Pensem nesse quesito assim, tudo bem? Então, ó, 9x é igual a 3 vezes 120. 3 vezes 120 é igual a 360. Eu posso pegar esse 9, jogar ele para o outro lado. Se ele está multiplicando, eu jogo ele dividindo, né? Fica x igual a 360 dividido por 9, que é a mesma resposta, tá vendo? Então, ó, tem dois jeitos de fazer. Qual que é o certo? Não tem, pessoal. Não tem jeito certo. O certo é você conseguir fazer aí e achar o mais fácil. O que você achar mais fácil, você pode utilizar. Mas lembre-se, regra de 3 aqui, ó, é Rexona, tá? Nunca te abandona. Em todo momento que você tiver porcentagem, proporção, a regra de 3 vai te ajudar muito. Então aprenda a fazer por ela também. Tudo bem? Agora vamos aqui para a carga. Carga, pessoal. Visivelmente, se a Amanda ficou com 40 barras,
carga ficou com o restante, né? Com as 80. Se você colocar só isso, tá certo. Mas, se você quiser fazer a conta, pode fazer aí, ó, ou pelo método da regra de 3, ou pelo método que nós usamos, tá? Esse exercício em questão, o método que nós fizemos da primeira vez aqui, ficou mais fácil, né? Ó, esse primeiro jeito aqui. Então, vou fazer ele dessa forma mesmo. Então, ó, carga pagou 6 nonos do dinheiro, saiu do bolso dela, né? Então, portanto, ela merece 6 nonos de 120. 6 nonos, se eu simplificar, ou seja, dividir ambos por 3, eu encontro 2 terços. Basta eu multiplicar 2 terços de 120. Multiplicando aqui, ó, eu considero que aqui tem umzinho, né? 3 vezes 120, 240. 3 vezes 1, 3. 240 dividido por 3 são 80 baras. Tudo bem, pessoal? Então tá aí a divisão do exercício de número 2. Exercício de número 3. Em um trabalho de pintura, as paredes de um edifício, várias grandezas interferem no prazo, em dias, necessários para sua finalização. A listagem mostra algumas dessas grandezas. Então, o que interfere na pintura? O número de pintores trabalhando, verdade, né? Quanto mais pintores, mais rápido. As horas trabalhadas por dia pelos pintores também interferem, né, pessoal? Quanto mais eles trabalhar, mais rápido. A altura da parede, sim, interfere. Também a largura da parede, verdade. Considerando que todos os pintores trabalham com a mesma eficiência e que não há outros fatores que interferem no ritmo do trabalho, as grandezas diretamente proporcionais ao prazo de conclusão da obra estão listadas com os números. E aí, pessoal? Então, nós vamos ter que ver se essas grandezas que interferem, elas interferem de forma diretamente ou inversamente proporcional. Vamos lá. Dias. Vamos comparar os dias com esse primeiro aqui, ó, que é o número de pintores. Imagine que o número de pintores aumente. O que vai acontecer com os dias? Eles vão diminuir. Então, pessoal, o inversamente proporcional aqui não entra, porque o exercício quer que seja diretamente. Então, o número 1, ó, já está fora de cogitação. Ele é inverso, né? Ao prazo aí, aos dias. Vamos fazer com o número 2, ou seja, com as horas trabalhadas. Então, eu tenho dias e horas trabalhadas. Imagine que as horas aumentem, que os pintores trabalham mais por dia. O que vai acontecer? Eles vão gastar mais dias ou menos dias? Perceba, né? Quanto mais eles trabalharem, menos dias eles vão gastar. E esse dois aqui, enquanto um aumenta, o outro diminui. Também é inversamente proporcional. Então, o 2 também não entra, tá, pessoal? 3. Altura da parede. Então, vamos equiparar dias e altura da parede. Quanto maior for a altura da parede, eles vão gastar mais dias ou menos dias? Pensando no mesmo número de pedreiros aí, né, pessoal? Quanto maior for a parede, mais dias. Opa, essa aqui então, sim, elas aumentam juntas, né? Enquanto uma está aumentando, a outra aumenta. E vice-versa, né? Diminui ou se mantém. Então, elas são diretamente proporcionais. A 3, sim, ela faz parte. E a 4? A 4 é a largura da parede. Imagine que a largura aumente. O que acontece com os dias? Eles também aumentam, não é verdade? Então, há mais parede para pintar, temos que é diretamente proporcional. Portanto, a 4 também entra. E a resposta certa seria 3 e 4. Professor, eu preciso copiar isso tudo? Não. Isso pode ser feito mentalmente, tá, pessoal? Eu só estou mostrando aqui para vocês ficarem mais a par da situação aí. Tudo bem? Exercício de número 4. Considere estes problemas. Entre eles, há apenas um envolve duas grandezas diretamente proporcionais. Então vamos lá. Qual delas, né, pessoal, que deve ter grandezas diretamente proporcionais? Problema 1. O prêmio de uma rifa seria distribuído entre 12 ganhadores.
No momento da distribuição, aparecem 8 ganhadores legítimos. Que fração do prêmio cada um de todos os ganhadores levará? Então pensa comigo, pessoal. Quanto menos ganhadores, imaginando que o prêmio já está lá, né, suponhamos que seja 100 mil reais. Quanto menos ganhadores, cada um vai ganhar mais, não é verdade? Porque vai dividir o total para menos pessoas. Então, temos que, se é menos ganhadores, o prêmio é maior, então é inversamente proporcional, né? Enquanto um diminui, o outro aumenta. Então, essa aqui não é a nossa resposta. Problema 2. Para pintar todo o interior de um triângulo equilátero desenhado em uma parede, foram gastos 2 tubos de tinta spray. Quantos tubos da mesma tinta serão necessários para pintar todo o interior de um triângulo equilátero, cujo o lado mede 4 vezes o lado do primeiro triângulo? Então vamos lá, ó. Quais são as grandezas que nós temos? Nós temos o lado, né? Quanto maior o lado, o que vai acontecer com a tinta? Maior será, não é verdade? Então, pensando em lado tinta, quanto mais lado há para pintar, maior é a tinta. Observa, ambas crescem juntos, não é? Se eu diminuir o lado, o que acontece com a tinta? Ela também diminui. Então, elas são diretamente proporcional. De cara aqui, pessoal, nós já poderíamos vir e marcar a letra B, ó. Mas se caso você quiser testar os outros, sem problemas. Ó, problema 3. Toda a produção de arroz de uma fazenda é embalada em 200 sacos de certa capacidade. Quantos sacos com 1/3 da capacidade dos primeiros serão necessários para embalar o dobro da produção? Então vamos lá, ó. Eu tenho sacos que têm uma capacidade. Eu diminuí a capacidade dos sacos. O que acontece? Se eu diminuo a capacidade, eu vou gastar mais sacos ou menos sacos? Mais sacos, né? Então, ó, enquanto um está diminuindo, o outro está aumentando, então também é inversamente proporcional. E por fim, 3 máquinas, cada uma delas funcionando 4 horas por dia, produzem 480 peças por dia. Quantas peças serão produzidas por dia por 5 máquinas iguais às primeiras, cada uma delas funcionando 2 horas por dia? Então imagina comigo, menos horas por dia, né? Suponhamos que elas diminuem aí, o que vai acontecer? Vão gastar mais máquinas. Pensando nesse princípio aí, e se você equiparar com outras grandezas também, pessoal, será inversamente proporcional. Então a resposta certa é a letra B. Exercício de número 5. Considere as afirmativas sobre uma loteria cujo prêmio é de 5, caso 5 romano aí, né, pessoal? Reais, a ser dividido igualmente entre N acertadores, cabendo Q reais a cada um deles. Então vamos lá. Imagine que fixando o total de prêmios que vai ganhar, né? Ou seja, o V reais aí, as grandezas N e Q são inversamente proporcionais. Será que isso é verdade? Vamos pensar isso fisicamente? Ó, vamos lá. Imagine que o prêmio total seja R$1.000, hipoteticamente. O número de ganhadores, né, que representa Q, que representa N. Então, número de ganhadores N. Imaginando aí que o prêmio é V, tudo bem? O número de ganhadores N, ele será proporcional ou inversamente proporcional a Q? Pessoal, quanto menos ganhadores, mais prêmio por ganhador, não é? Então, nesse caso, sim, ó, quanto um aumenta, o outro diminui. Então, é inversamente proporcional. Essa primeira aqui está certa. Vamos para a segunda. Fixando o N, ou seja, os acertadores, as grandezas V e Q são diretamente proporcionais. Será que isso é verdade? Vamos fixar aqui os N, então. Lembrando que N representa os ganhadores ou acertadores. Suponhamos que 5 pessoas acertaram. Beleza. Vamos aqui, então, comparar o prêmio com o ganhador. Se 5 pessoas ganharam, imagine que o prêmio suba
prêmio era de R$ 1.000, foi para 100 mil. O que vai acontecer com o valor que cada um vai receber? Esse valor também vai aumentar. Não é verdade? Quanto maior o prêmio, mais cada um receberá. Ou seja, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, a número 2 também está certa. 3. Fixando que no caso é que cada um recebe. As grandezas V e N são inversamente proporcionais. Será? Então, imagine que aqui seja o que cada um está recebendo. E vamos imaginar o que acontece com as outras duas grandezas. Suponhamos que o prêmio aumente. Haverá o quê? Mais ganhadores. Por quê? Porque o prêmio por ganhador já é fixo, é R$ 100, não é? Se ele já é fixo, quanto mais prêmio, mais ganhadores poderão ganhar. Então, ambos aqui crescem juntos e diminuem juntos. Então, são diretamente proporcional. Portanto, a resposta 3 está errada. Então, apenas a 1 e a 2 é verdadeira. Letra A. Exercício de número 6. Entre as situações citadas a seguir, qual é que apresenta grandezas inversamente proporcionais? Então, vamos lá. Letra A. A quantidade de máquinas iguais em ação e o número de peças produzidas por ela. Pessoal, quanto mais máquina, mais peça produzida, não é verdade? Então, é diretamente ou inversamente? Diretamente, né? Estão crescendo juntos. A quantidade de ovos e o número de embalagens iguais necessárias para guardá-los. Ora, quanto mais ovo, não vai gastar mais embalagem? Então, também é diretamente proporcional. C. O tempo de viagem de um trem com velocidade constante à distância percorrida. Imagine, pessoal, então tem duas variáveis, distância e tempo. Quanto maior a distância, mais o tempo que vai gastar, não é verdade? Ou melhor, quanto mais tempo de viagem, mais distância percorrida. Então não cresce junto? Então é diretamente proporcional. E a letra D, o tempo para preparar um terreno e o número de tratores de mesma capacidade em ação. Então eu tenho tempo e tenho tratores. Pessoal, quanto mais tratores eu tiver, o que vai acontecer com o tempo para realizar uma ação? Vai diminuir, não vai? Quanto mais trator, mais rápido será. Ou seja, essa sim é inversamente proporcional. Letra D. Pessoal, sendo assim, encerramos aqui o nosso vídeo. Eu gostaria muito mesmo de agradecer a você que tem acompanhado o canal desde sempre aí. E vou deixar, pessoal, para a próxima aí, eu vou mandar um abraço para todo mundo. Sei que vocês merecem, tá? Vocês que deixam seus comentários. Me perdoe apenas por não conseguir responder todos, mas prometo a vocês que eu vou responder todos os comentários, tá bom? Meus queridos, um grande abraço, fiquem com Deus. E a semana 3 já saiu. Tá aqui, o cartãozinho aparecendo. Se você quiser assistir, fique à vontade, tá? Grande abraço e até mais.